Estamos de volta. Deu tempinho aí para vocês beberem, ir ao banheiro, espero que tenha dado. Porque agora nós vamos continuar a nossa aula de hoje, segunda-feira. E eu vou mostrar a vocês as habilidades que a gente vai trabalhar agora nessa nossa segunda aula. Nós temos aqui a habilidade EF35LP01, que é inferir o sentido de palavras ou expressões nessa habilidade, que é um procedimento de leitura. Nós vamos ler textos aqui juntos e ver dentro desses textos algumas palavras e expressões que muitas vezes não tem o significado do dicionário e às vezes tem, a gente não sabe, e a gente vai tentar aí descobrir o significado dessas palavras e expressões. E a EF35LP21, que é reler e revisar o texto produzido, aquele texto que nós produzimos desde a semana retrasada, que a gente começou com planejamento, depois a gente foi para a produção e hoje a gente vai para a revisão, certo? Com a ajuda do professor, colaboração de colegas e com autonomia para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, de acordo com os conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, acentuação, pontuação, coesão, morfologia, morfossintaxe e regras básicas de concordância nominal e verbal. Nossa, professora, que habilidade enorme, mas é simples, tá, gente? E nessa habilidade aqui eu vou orientá-los até o final da aula e vocês vão fazer trocas, já que não estamos em sala de aula presencial, pelo WhatsApp com os colegas de vocês, para um corrigir o do outro, atentando para todos esses elementos que eu acabei de dizer e que vocês leram aí na telinha, beleza? Então vamos lá. Vou iniciar com a questão. Releia o trecho a seguir, prestando atenção à expressão destacada. Então primeiro a gente vai ler e depois eu destaco a expressão para vocês, tá bom? Nos outros planetas, a coisa muda de figura. Em Mercúrio, como praticamente não existe atmosfera, o céu é escuro durante o dia, pois não há espalhamento da luz solar. Assim como na Lua, de lá poderíamos ver o Sol e as outras estrelas ao mesmo tempo. Em Vênus, ocorre o contrário. Por ter uma atmosfera extremamente densa, o céu desse planeta está permanentemente nublado, encoberto. Onde está o destaque? Está aqui, gente. A coisa muda de figura. Que coisa? Que figura? O que será que a gente imagina quando... O que será que vocês imaginam quando vocês leem a coisa muda de figura nos outros planetas? No contexto, nesse contexto aí do texto, qual o sentido dessa expressão que eu acabei de destacar para vocês? Ela informa que os planetas têm figuras diferentes. Olha, a gente entra lá no planeta e tem um monte de figura diferente. Ela informa que os planetas são iguais. Ela informa que a situação é diferente em outros planetas. Ou ela informa que em outros planetas ocorre a mudança de figuras. Se você for ler sem contextualização, você pode marcar a letra E, né? A letra D. Informa que em outros planetas ocorre mudança de figuras. Mas contextualizado, você entende que está informando que a situação é diferente em outros planetas. Em outros planetas a coisa muda de figura, porque a gente já leu esse texto, eu peguei só o fragmentozinho dele, mas a gente já leu esse texto lá. Nesse texto ele fala que no planeta Terra o céu é azul. Aí explica esse fenômeno no nosso planeta e depois ele diz que nos outros a coisa muda de figura, ou seja, o que acontece aqui no nosso planeta é diferente em outros planetas, beleza? Então, essa expressão, dentro do sentido e contexto do texto, ela significa a letra C. Ela informa que a situação é diferente em outros planetas, tá bom? Essa expressão costuma ser empregada em contextos formais ou informais. Que efeito o uso dela cria no texto? Lembra que eu disse para vocês que os textos informativos científicos têm uma linguagem formal? Mas, quando ele é direcionado para o público-alvo criança ou para um público que é mais leigo ainda do que o normal, eles utilizam uma linguagem informal que não significa linguagem de gíria ou com palavrões. É uma linguagem que é utilizada aí para que o leitor ele consiga entender o que os cientistas estão abordando ali naquele texto, ficar de uma compreensão melhor. Então, é empregada em contextos informais, essa expressão, geralmente a gente utiliza em contextos informais do nosso dia a dia, e ela torna o texto o quê? Mais descontraído, menos sério.
tá bom? Próximo texto, Maravilhas do Mundo. O mundo e seus feitos extraordinários. Por que um arco-íris tem formato de arco? Vamos entender? Na verdade, os arco-íris são circulares, mas você somente vê metade deles, porque o chão os atravessa. Você pode ver isso quando avista um arco-íris de dentro de um avião, quando você pode ver o formato inteiro. Ficaram com vontade de ver? Também nunca vi, tá, gente? Tenho vontade de ver, principalmente depois que eu li esse texto. Os arco-íris totalmente circulares são conhecidos como esplendores do céu. Os arco-íris se formam quando a luz solar brilha através de gotículas de água, causando uma reflexão dentro da gotícula, bem parecido com um prisma. Esta reflexão resulta em uma coleção de cores brilhantes que são vistas no céu, um arco-íris. Enquanto isto explica as cores, a ciência hoje em dia não tem ideia de por que todas as reflexões se combinam no formato familiar de arco-íris. É um texto que a fonte é um livro estranho, mas verdadeiro, repleto de fatos e acontecimentos bizarros, que nós já vimos em outras aulas. A pergunta é, o que vocês entendem da expressão porque o chão os atravessa? O arco-íris passa por dentro do chão, simplesmente isso. O chão passa por dentro do arco-íris. O chão corta o arco-íris ou o arco-íris corta o chão. Então aqui ninguém corta ninguém, nem o arco-íris corta o chão e nem o chão corta o arco-íris. Utilizou atravessar. Atravessar é diferente de cortar, tá? E aí, o arco-íris passa por dentro do chão ou o chão por dentro do arco-íris? O arco-íris passa por dentro do chão. Ele vem assim, passa por dentro do chão, tá bom? O que significa a palavra destacada no título do texto? Repleto de fatos, acontecimentos bizarros. Ou significa magníficos, engraçados, estranhos ou horripilantes. Se você, aí de casa, prestou atenção quando eu falei da fonte do texto, de onde ele foi tirado, você viu que ele começou lá falando de fatos estranhos, mas verdadeiros. Então, esse bizarros aí, de acordo com o contexto do texto, do livro, ele significa estranhos. Acontecimentos bizarros têm o mesmo significado de estranhos dentro desse contexto do nosso livro, tá bom? Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Vamos lá, um texto que a gente já conhece, ano passado a gente trabalhou ele, mas como eu sempre digo a vocês, é sempre bom ler mais de uma vez, porque a gente vai descobrindo mais e mais informações à medida que a gente lê o texto. Não leia só uma vez, leia sempre mais de uma, tá bom? Caminhar pela praia e fazer belos castelos de areia. Brincar descalço no parquinho, livre, leve e solto. O que pode ser melhor? Qualquer que seja a sua preferência, vale a pena registrar que onde a areia é quente e úmida, pode haver seres microscópicos causadores de doenças. O geoelmintos. Gel significa terra e elmintos, vermes. Logo, estamos falando de vermes que passam parte da vida na terra. Alguns contaminam cachorros, gatos, aves e outros bichos. Já outros pegam carona em nós, humanos. A fase adulta do geoelmintos é sempre dentro do corpo de um hospedeiro. Dentro do corpo de um hospedeiro. Nós, humanos, prestem atenção nessas expressões que eu acabei de falar, tá? Leia. Dentro do corpo do hospedeiro. A palavra em destaque, essa que está em negrito, pode ser substituída por qual expressão sem alterar o sentido da frase? Essa frase aqui destacada, que ela está mais forte. Hospedeiro. Vamos lá. Pessoas saudáveis? Seres vivos que são contaminados? Animais inteligentes ou seres vivos que vão à praia? Percebam que nas alternativas sempre se coloca muitas coisas que estão dentro do texto. Por exemplo, seres vivos que vão à praia, a gente está trabalhando aqui com um texto que fala de praia, de pessoas que vão à praia, do que acontece na praia. Animais inteligentes, e aqui a gente pode pensar, mas nós, seres humanos, somos animais, mas animais pensantes. Mas ele está falando só de seres humanos? Não, tem os geoelmintos aqui. Pessoas saudáveis, pensamos que quando ele diz dentro do corpo do hospedeiro, e a gente está falando dos geoelmintos, eles se alojam. E uma vez que uma bactéria
um verme, ele se aloja em um corpo, ele vai trazendo doença. Então, a pessoa, nesse momento, não está mais saudável. Então, a nossa alternativa correta é seres vivos que são contaminados por esses vermes, tá bom? Bichos que moram em mim. Bem lá dentro de você, vivem pequenos organismos. Eles se concentram nos órgãos que fazem parte da sua digestão. Mas a maioria mora mesmo no seu intestino. São mais de 1000 espécies de micro-organismos trabalhando sem que você desconfie. É a sua microbiota intestinal. Entre as bactérias que vivem dentro de você, existem as protetoras, que fazem bem, e as nocivas, que fazem mal. E isso, elas vivem juntas lá dentro da sua microbiota intestinal. E o bom funcionamento do corpo depende de um equilíbrio entre elas. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, podem aparecer de sintomas indesejáveis, como diarreia, prisão de ventre, excesso de gases, o pum, até doenças como obesidade, diabetes, entre outras. Ao longo da vida, seus hábitos serão fundamentais no desenvolvimento da sua microbiota. Alguns hábitos contam pontos a favor dela. A alimentação saudável e a prática de exercícios físicos são os principais. Já outros hábitos adquiridos ao longo da vida, como preferência por comidas industrializadas, uso excessivo de antibióticos ou fumar, são um empurrão e tanto para o desequilíbrio das bactérias intestinais. E aí a gente fica muito mal. Esse texto foi escrito em conjunto por Vanessa Natividade Marinho, Débora Kelly Oliveira de Neves, Lohane Carvalho Meloni e Cíntia Borges Silva. É um texto que foi escrito por pessoas especializadas nesse assunto, tá, gente? É uma das características do texto informativo científico, tá? O que significa a expressão bichos que moram em mim? Vamos lá. Insetos que vivem dentro de pessoas, microbiotas que vivem em nossos alimentos, bactérias boas e ruins que vivem em nossos intestinos, o desequilíbrio de bactérias em nosso organismo. Vamos lá. A letra A fala de insetos. Aqui a gente já descarta a letra A totalmente. Por quê? Porque não falamos de insetos, falamos de bactérias. E nós não podemos ter insetos no nosso intestino, senão a gente vai morrer de vez, tá? Microbiotas que vivem em nossos intestinos. Bom, microbiotas não é um verme, não é um bicho. Já é o nosso próprio intestino, é o que acontece lá dentro, né? É a estrutura aí do nosso intestino. C, bactérias boas e ruins que vivem em nossos intestinos. Desequilíbrio de bactérias em nosso organismo. Desequilíbrio é o que provoca vários problemas aí pra gente. Mas essa expressão bichos que moram em mim significa bactérias boas e ruins que vivem em nossos intestinos. Eles moram em nossos intestinos. E a gente não pode nem acabar totalmente com as ruins e nem deixar só as boas ali dentro. Elas têm que estar em equilíbrio para que a gente fique de boa, né? O mundo na telinha. Assistir à televisão em busca de informação ou lazer é como ter uma janela sempre aberta para o mundo. Os telejornais apresentam os fatos mais recentes, às vezes no instante em que estão acontecendo. Seriados, novelas, filmes, desenhos animados, programas de auditório infantis, noticiários esportivos. É só usar o controle remoto e escolher a programação. Agora a gente vem aqui com cientificidade. Graças à criação do iconoscópio, aparelho transmissor de imagens em 1923 por Vladimir Zworykin, e as numerosas pesquisas realizadas por europeus, norte-americanos e japoneses, a televisão foi inventada. No Brasil, a TV Tupi Difusora foi a primeira emissora a entrar em funcionamento em 1951. As transmissões sempre tinham algum imprevisto, pois eram feitas ao vivo. Nessa época, ainda não existia o videotape, a gravação dos programas como esse que a gente está assistindo agora, que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, tá? A revista que a gente tirou esse texto é a revista Recreio, que também produz textos informativos científicos para você, tá? Na frase, as transmissões sempre tinham algum imprevisto. Qual o significado da palavra imprevisto? A gente consegue inferir o significado, tá? Sem ir ao dicionário. É algo que já foi visto? É algo que já é esperado? É algo que aconteceu? Ou é algo inesperado?
Bom, se eles estão ali gravando ao vivo e alguém cai, é algo que já foi visto? Acabou de acontecer, então não é. É algo que já é esperado? Será que a gente espera que uma pessoa caia no meio de uma gravação ao vivo? Também não. Algo que aconteceu? Aconteceu, mas não era esperado. Então, o imprevisto é algo inesperado, algo que a gente não está esperando. Às vezes a gente está aqui fazendo a leitura de um texto e erra uma palavra. A gente espera isso? Não, é algo inesperável, um imprevisto, inesperado, um imprevisto. E a gente consegue aqui dizer a palavra novamente, consertando o que a gente leu de forma errada, tá bom? Então, isso é o significado de imprevisto dentro do contexto desse texto, tá bom? A temida lista vermelha. Quando uma espécie corre risco de desaparecer, os cientistas dão a elas o famoso título de espécie ameaçada de extinção e as colocam na chamada lista vermelha de espécies ameaçadas. Se você fosse um bicho ou uma planta, certamente não gostaria de receber esse título e nem estar nessa lista. Mas, se estivesse sofrendo com ações do ser humano, estar nessa lista poderia ser a única salvação. Isso porque a lista vermelha aponta quais espécies precisam de cuidados urgentes para escaparem da extinção. Então, é melhor estar nessa lista do que não estar em nenhuma e ter desaparecido. Porém, não estar também é muito melhor. Esse texto a gente já leu também várias vezes aqui. A expressão lista vermelha, de acordo com o texto, significa que precisa de cuidados urgentes para escapar da extinção, a espécie está sendo estudada pelos cientistas, não há riscos para a sua espécie ou está livre das ações do ser humano. Bom, letra D a gente descarta, porque se ela está na lista vermelha, ela está lá porque os seres humanos agiram matando, caçando e fazendo com que a espécie estivesse diminuindo. Não há riscos para a sua espécie? Sim, há o risco de extinção. A espécie está sendo estudada pelos cientistas? Também não. Ela está sendo o quê? Cuidada. E cuidados urgentes para escapar da extinção. É isso que significa dentro do nosso texto, tá bom? Por que você perguntou especificamente essa expressão? Porque a lista vermelha, em qualquer outra situação, poderia ter outro sentido, outro significado. E aqui a gente está trabalhando com essa habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão dentro do texto que a gente está lendo, beleza? Amigo que se conquista pela barriga. Dividir refeições foi o meio pelo qual humanos e cães começaram sua já longa amizade. Não é novidade que os cães são considerados os melhores amigos dos seres humanos. Eles foram os primeiros animais a serem domesticados, uma relação que já dura uns 20 mil anos. Hoje, ao olhar para esses peludos, que já consideramos como membros da família, fica difícil imaginar que seus antepassados eram lobos selvagens e arredios. Mas então, como será que teve início essa amizade entre pessoas e cães? Tudo começou no final da Era do Gelo, quando temperaturas muito frias predominavam em boa parte do planeta. Naquela época, os humanos sobreviviam daquilo que podiam caçar e coletar na natureza. Como em climas muito frios, os alimentos vegetais são escassos, a dieta dessas pessoas era baseada principalmente nas carnes de grandes animais, como alces, veados e bisões. Mas o sistema digestivo dos seres humanos não está adaptado para ingerir grandes quantidades de proteína animal. Então, acredita-se que boa parte da carne obtida com a caça era desperdiçada. Isso possibilitou que, ao invés de competirem com os lobos, como seria esperado ocorrer entre dois predadores que se alimentam das mesmas presas, estes passaram a se alimentar das sobras das refeições humanas. Estes quem? O lobo. Viu como é importante aqui o referente? Os lobos eram então beneficiados pelo alimento fácil e, à medida que ficavam mais dóceis, podiam ajudar os humanos nas caçadas e protegê-los de outros animais. Na biologia, chamamos essas relações em que as duas espécies beneficiam umas às outras de mutualismo. Mas, nesse caso, podemos chamar de amizade mesmo. Prestem bem atenção. Aqui, no texto, ele coloca o sentido de mutualismo, aquele sentido verdadeiro que está no dicionário, que é essa relação de benefício entre duas espécies, e coloca também o sentido que está de acordo com o título do texto, da amizade entre o cão e o ser humano. Beleza?
Sendo assim, no título Amigo que se conquista pela barriga, a expressão significa que o amigo tem que ter barriga grande? O amigo tem que ter barriga pequena? O amigo gosta de comida gostosa? Ou o amigo não gosta de comer? Nós sabemos que essa expressão, e aqui o texto fala de comida, inclusive que os cães passaram a ser amigos dos homens, porque estes ofereciam os restos das comidas para eles e em troca eles ajudavam eles nas caçadas. Sendo assim, o amigo gosta de comida gostosa. Quando eu sei que meu amigo gosta de um bolo de chocolate, eu vou conquistá-lo oferecendo a ele um bolo de chocolate. Estou conquistando ele pela barriga. Entenderam? Então, é esse o significado da expressão. Na frase, eles foram os primeiros animais a serem domesticados. A palavra destacada, domesticado, significa o quê? Que animais que trabalhavam nos afazeres da casa, os animais que ficavam lavando louça, varrendo a casa, animais que não obedeciam ninguém, estavam nem aí, animais obedientes, mansos e pacatos, ou animais selvagens? Animais selvagens a gente sabe que são aqueles que lutam com o ser humano tem medo deles porque não consegue fazer com que eles os obedeçam. Então, esse aí também está fora, levando-nos a animais obedientes, mansos e pacatos, como os cachorros. Lógico que tem uns que são aí um pouco mais arredios, mas geralmente são obedientes, mansos e pacatos porque são treinados para isso, eles já foram domesticados, não estão mais lá dentro da selva, não oferecem perigo, embora tenha muito medo de cachorro. Na biologia, chamamos essas relações em que duas espécies beneficiam umas às outras de mutualismo. A palavra em destaque significa. Mutualismo significa o quê? Relação de amizade entre duas espécies, relação de intriga entre duas espécies, relação de benefício entre duas espécies ou relação de malefício entre duas espécies. A resposta já foi aí, relação de benefício entre duas espécies. Elas se beneficiam, tá? E agora vamos para a nossa produção textual, revisão e reescrita. Reescrever texto de qualidade é importante para que o aluno entre em contato com a leitura e a escrita, de modo que possa aprender a escrever, levando em conta a forma como se escreve e não somente o que se escreve. Além do mais, reescrever um texto conhecido permite ao aluno não se preocupar, naquele momento, com a invenção do conteúdo e se enfocar na forma do texto, na escolha das palavras, para atingir e surpreender o leitor em potencial. Então, você já escreveu o texto que foi planejado, agora você vai se preocupar em corrigir a forma, a estrutura. A revisão e a reescrita são fundamentais também para quem escreve demais. E eu separei aqui, gente, porque é para dizer para quem escreve coisas além do que é para escrever. Para quem é repetitivo e prolixo, isto é, para quem não sintetiza o que quer escrever e acaba sendo cansativo. Podemos escrever gêneros e tipos diferentes ao longo da vida, mas estamos sempre produzindo. Por isso é legal ler muito, escrever muito e depois fazer a correção desse texto para não ficar enfadonho, com muitas repetições para a pessoa que está lendo, tá? Dicas essenciais para escrever um bom texto, para a gente não esquecer as dicas, a gente sempre vai dizer. Mantenha o hábito da leitura e da escrita, sempre estou focando nisso aqui com vocês, leiam bastante. E após lerem cada texto ou livro, escrevam algo sobre ele para vocês irem treinando essa escrita. Seja criativo e espontâneo, nada forçado. Se distancie da linguagem coloquial e informal. E aqui eu grifo palavrões e gírias, a não ser que o texto peça essas gírias. Cuidado com as repetições de palavras e ideias, para a gente não ficar em um parágrafo com uma ideia e repetir aquela ideia no outro parágrafo. Atenção à lógica das ideias, que é a coerência, tá? Faça um rascunho para evitar rasuras. Se necessário, recorra ao nosso pai, o pai dos inteligentes, que é o dicionário. Seja claro e conciso, beleza? Ok? Trouxe aqui de novo para vocês esse texto para mostrar que aqui ele teve o cuidado, quem fez esse texto, de mostrar que a gente empina a pipa onde? Em um campo aberto, tá? Divirta-se com cuidado ao soltar pipas, divirta-se com segurança. Nunca use linhas com fio de cobre ou cerol, pois podem cortar e causar acidentes. As linhas de algodão são as mais seguras. Não solte pipas perto de fios ou antenas para evitar choques elétricos. Em dias chuvosos ou em caso de relâmpagos, não solte pipas. Então aqui ele brilhantemente utilizou o que não fazer para se ter segurança ao soltar pipas.
E ele continua, não retire pipas presas em fios de transmissão de eletricidade ou árvores, evite soltar pipas nas lajes, telhados ou lugares sem proteção. Procure locais abertos como parques, praças ou campos de futebol. Olhe bem onde pisa, especialmente quando andar para trás, para não cair. É aconselhado usar luvas para não machucar as mãos. Então aqui todos os cuidados para que você solte pipas com muita segurança, sem erros, sem repetições, sem redundância, tá bom? Vamos de para casa, então, agora que vocês já sabem como fazer essa correção. Peguem o lápis de vocês, abram na página 83, eu vou orientá-los com a questão 9 e depois a gente vai para a página 208 para a etapa revisão, tá? Vamos lá? Eu sei que já está aí pertinho de vocês, por isso eu não vou nem dar aquele tempo. Volte às páginas 78 e 79 e reveja todos os boxes de informação sobre o elefante. Lembram daqueles boxes do texto informativo científico do elefante? Então, volte lá. Para quê, professora? Você conhecia alguma das informações lidas no texto? Se você conhecia, você vai dizer sim e vai colocar aqui quais eram essas informações que você já conhecia. Se você não conhecia, você diz não e diz quais você não conhecia. Letra B. Qual foi a informação que mais chamou a sua atenção nesses boxes e por quê? O que lhe chamou mais a atenção, que foi mais surpresa para você? Coloque aqui pra gente, por isso que aqui tem respostas pessoais, porque cada um viu uma informação diferente que chamou também de maneira diferente a sua atenção, beleza? Escreva com suas palavras um novo box para comunicar a informação que mais chamou a atenção. Faça um desenho para acompanhar seu texto e não se esqueça de dar um título ao box. Então você vai fazer um novo desenho e um novo box falando daquela informação que você mais gostou, mas sendo criativo para não ficar igual aquele box lá das páginas 78 e 79, tá bom? E a nossa produção textual, em que nós planejamos, produzimos e agora nós vamos para a revisão e reescrita. Troque o seu rascunho com o do colega, um avalie o trabalho do outro, observando se a propaganda está clara, bem escrita e convincente. Passem a propaganda a limpo em uma cartolina, corrigindo possíveis erros. Exponham um trabalho na escola, conversem com os colegas de outras turmas e contribuam para diminuir a quantidade de acidentes com pipas. Nesse caso aqui que nós estamos online, virtual e remoto, vocês vão trocar aí a foto da cartolina de vocês com os amigos de vocês, para corrigir possíveis erros e depois vocês vão compartilhar com os professores que vão compartilhar conosco e nós vamos ver se a propaganda de vocês está, ó, muito beleza. Não esqueçam de responder com muito cuidado, com uma letra caprichada, bem forte para que a gente possa ver e a gente possa dar a devolutiva correta para vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.